Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje vamos falar do livro A Supremacia de Cristo num Mundo Pós-Moderno. A Supremacia de Cristo num Mundo Pós-Moderno, escrito por vários autores, Justin Tyler, David Wells, Vadi Bronman Jr., portanto John Piper, bem conhecido John Piper, D.A. Carson, uma série de autores que resolveram escrever esta obra fantástica com o nome A Supremacia num Mundo Pós-Moderno. Este livro trata da nossa época atual, portanto, trata principalmente do pós-modernismo, portanto, é preciso ter alguns conhecimentos sobre o que é que nós entendemos quando dizemos pós-modernismo, o que é que significa o pós-modernismo, e também como na cultura pós-moderna, como é que a pessoa de Cristo se, portanto, introduz na pós-modernidade e qual é a supremacia de Cristo em relação ao próprio pós-modernismo. Então, rapidamente, temos a primeira parte, Cultura e Verdade, a supremacia de Cristo é um mundo pós-moderno, de David Wells. Depois temos A Verdade e a Supremacia de Cristo é um mundo pós-moderno, Woody Boschman, Jr. Depois temos a segunda parte, Alegria e Amor, a Alegria e a Supremacia de Cristo é um mundo pós-moderno, John Piper, que nos fala sobre a alegria. Depois temos O Amor e a Supremacia de Cristo é um mundo pós-moderno, David Carson. Depois, parte 3, a teologização e a contextualização do Evangelho no mundo pós-moderno. O Evangelho e a Supremacia de Cristo é um mundo pós-moderno. A Igreja e a Supremacia de Cristo é um mundo pós-moderno. Portanto, esses são os pontos principais da obra que eu tenho aqui ao meu lado. A Supremacia de Cristo é um mundo pós-moderno. Rapidamente, o que é que podemos dizer? Portanto, nós sabemos que o espírito pós-moderno exerce uma influência muito importante sobre a nova geração, tanto os mais novos, entre jovens e jovens adultos, que encaram com naturalidade toda a informação, toda esta era da informação, os inúmeros canais na internet, redes sociais, canais de TV a cabo, tudo isso, as novas tecnologias, tudo isso é relativamente normal para os jovens. Portanto, a cultura pós-moderna entra por meio dos ecrãs, portanto, é por meio dos ecrãs, tanto internet, telemóveis como TVs, entram, portanto, na mente dos jovens. Neste contexto, podemos ver que os principais filósofos pós-estruturalistas, como Foucault, com relação a toda a ordem pensante, e o próprio questionamento de Jacques Derrida sobre a pós-modernidade, o próprio pragmatismo de Richard Rorty também incorporam-se muito bem nesta linguagem para os jovens. Então, o pós-modernismo, podemos dizer, pôs lado a lado a verdade objetiva com o entendimento clássico da modernidade. Portanto, o pós-modernismo é uma rejeição da modernidade. Portanto, podemos dizer que existe, de facto, uma grande mudança no contexto pós-moderno em relação à visão que os mais velhos têm, não é? Da realidade. Portanto, os pensadores pós-modernos da segunda parte do século XX, abandonaram a busca pela verdade universal e final porque estão convencidos de que não há nada mais a descobrir, exceto uma grande quantidade de interpretações conflituantes umas ao lado das outras e uma infinidade de mundos criados pela própria linguagem, análise da linguagem. Portanto, os pós-modernos já não acreditam na verdade, mas sim que existem muitas verdades umas ao lado das outras e todas elas são válidas. Portanto, esse é o contexto do pós-modernismo. Neste caso, todas as interpretações humanas, inclusive a própria cosmovisão cristã, ou seja, de Cristo, são igualmente válidas, porque todas são igualmente inválidas. Portanto, aqui temos o relativismo. Não esquecendo que este livro depois vai rebater, de facto, a supremacia de Cristo em relação a esta visão.
Diferentemente do pensamento pós-moderno, lá está, os cristãos creem que a realidade possui um centro unificador, mais especificamente reconhecendo em o próprio Cristo como a verdade absoluta e a palavra no qual se manifesta este próprio centro. Portanto, nosso mundo é mais do que uma mera coleção de narrativas locais e conflituantes, aquilo que o pós-modernismo crê. Contrariamente às implicações da tese do próprio Jean-François Lyotard, que é dos principais criadores do pós-modernismo, os cristãos creem firmemente que as narrativas locais das diversas comunidades humanas encaixam-se perfeitamente numa única e grandiosa narrativa e a história da humanidade. Existe uma única metanarrativa que abarca todos os povos de todas as épocas, contrariamente àquilo que os pós-modernos pensam. Os cristãos pensam que as interpretações conflituantes podem ser avaliadas segundo um critério que, de algum modo, transcende todas elas. Resumindo, não podemos simplesmente permitir que o cristianismo seja relegado ao status de mais uma fé entre as outras, que é isso que acontece no mundo, portanto, no mundo pós-moderno. E precisamente isto que acontece no mundo pós-moderno. Portanto, o cristianismo incorpora a verdade, Cristo incorpora a supremacia em relação a tudo. Portanto, é a verdade de toda a humanidade e para toda a humanidade. Infelizmente, também dentro do cristianismo e dentro das próprias igrejas, muitos aceitam com muita frequência e de modo acrítico a visão pós-moderna, a visão de que em determinados pontos há várias visões ao mesmo tempo, coexistindo lado a lado. Também, na visão cristã da própria supremacia de Cristo, afirma-se que certos aspectos da verdade encontram-se fora da esfera da razão e não podem ser, por ela, portanto, analisadas. Nas palavras do próprio Blaise Pascal, o filósofo bem conhecido, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Portanto, nós podemos citar esta frase bem conhecida, não é? Sabe-se que em decorrência da queda da humanidade, portanto, sabemos que a condição caída do homem é capaz de cegar a mente humana. O cristão é consciente de que a obediência ao intelecto, às vezes, pode nos desviar de Deus e levar a humanidade para um precipício, que é exatamente isso que está acontecendo. Também podemos dizer em relação ao conhecimento e ao saber, a explosão do saber não produzirá a tal utopia de que falam os progressistas. Os avanços tecnológicos tornam possível não apenas o advento do bem e do mal, como também toda uma série de questões negativas que estão, portanto, a acontecer no mundo. Portanto, a compreensão da supremacia de Cristo, da situação humana, dispõe do fundamento próprio para a rejeição da suposição do iluminismo, de que o saber é bom e que isto lhe é inerente. Portanto, o cristão crê que o problema humano seja uma questão não de mera ignorância, mas também de vontade mal direcionada. Para o cristão, o mito do saber que expulsa a ignorância e traz a era do outro está calcada numa perigosa meia-verdade. Portanto, não precisamos ser salvos apenas da nossa ignorância. É preciso que passemos também por uma renovação e por um redirecionamento da nossa vontade, que é isso que faz o cristianismo na mente humana. Portanto, e é isso que a Igreja muitas vezes não consegue ver na mente pós-moderna da sociedade. Portanto, como apresentar o Evangelho ao mundo? Como apresentar a supremacia de Cristo ao mundo? Embora o cristão conserve a ênfase individual na apresentação do Evangelho, o cristão deve libertar-se do individualismo radical que veio a caracterizar a mentalidade moderna. É preciso afirmar
em coro com os pensadores pós-modernos que o saber, inclusive o que se refere a Deus, não é simplesmente objetivo, descoberto meramente pelo conhecimento neutro. Portanto, temos que falar com a mesma linguagem do nosso contexto, ou seja, do pós-modernismo. Portanto, os indivíduos somente se aproximam do saber por meio de uma estrutura cognitiva mediada pela comunidade da qual participam. Porquê? Porque o pós-modernismo é comunitário. Atenção, temos que ter isto em mente. Portanto, no mundo pós-moderno, os cristãos, a Igreja, deve seguir o caminho que aponta à modernidade, que situa o indivíduo no centro dos acontecimentos. Em vez disso, é preciso que nos lembremos de que a fé é altamente social. Muitas vezes nós não nos lembramos disso. Portanto, o Evangelho deve dirigir-se à pessoa humana no contexto da comunidade da qual a pessoa pertence. É engraçado porque o próprio apóstolo Paulo fazia-se com todos para todos. Não é? Ele fazia-se para todos, com todos, para divulgar o Evangelho. Ele não teve problemas nenhuns em ambientar-se a seja qual for a cultura. Não é? Portanto, a incorporação pós-moderna do Evangelho não deve se tornar anti-intelectual e abandonar completamente o que foi ganho com os nossos antepassados. Antes, pelo contrário, devemos usar toda a palavra que nos foi dada e, portanto, comunicar ao mundo pós-moderno. Portanto, continuando, no que diz respeito à supremacia de Cristo, a experiência e os conceitos interpretativos relacionam-se reciprocamente. Nossos conceitos facilitam o entendimento da experiência que temos em vida. Nossa experiência molda os conceitos interpretativos que empregamos ao falar sobre as nossas vidas. Falar da nossa experiência. Portanto, é isso, a maior parte das vezes, que nós devemos comunicar ao mundo. Portanto, continuando. Portanto, ministrando ao mundo pós-moderno a supremacia de Cristo, deve-se estar ciente de que a nova geração está cada vez mais interessada na pessoa humana como um todo. E o próprio Evangelho que proclamamos deve se dirigir às pessoas humanas em toda a sua inteireza. Conforme se observou anteriormente, o Evangelho deve também situar a pessoa humana novamente no contexto social e ambiental em que ele se encontra. Portanto, isso é uma das coisas muito importantes. Portanto, temos que declarar também que o objetivo da supremacia de Cristo consiste em propiciar o próprio conhecimento e a própria sabedoria ao ser humano. Isso é outra coisa que nós também devemos proclamar. E, de facto, devemos ter em mente que devemos nos preocupar em obter conhecimento e nos manter as doutrinas corretas, que é isso também que a Igreja deve fazer. E hoje nota-se também um desvio muito grande de muitas igrejas em relação à doutrina correta, não é? Que é aquilo que é a palavra, a própria palavra. A fim de que se possa atingir a sabedoria e que se possa proclamar o Evangelho de forma correta. E outra coisa, a Igreja é chamada a compreender o clima intelectual em que se encontra. Então, o que é que podemos dizer? Para proclamar a supremacia de Cristo, devemos nos envolver com o mundo pós-moderno para que possamos discernir a melhor maneira de expressar esta supremacia de Cristo às próximas gerações. O Evangelho de Jesus Cristo foi proclamado em todas as eras, com poder para converter os corações humanos. Hoje em dia, o Evangelho é a resposta para todos os anseios de todas as gerações e principalmente do pós-modernismo. Nossa missão como discípulo de Cristo consiste em encarar e expressar
A boa nova eterna da salvação, de modo que a nova geração possa compreendê-la, que é isso que muitas vezes não acontece. Somente deste modo poderemos nos tornar veículos do próprio Espírito, possibilitando assim às pessoas experimentarem o nosso encontro transformador com Deus, de que toda a nossa vida extrai o seu próprio significado, nosso exemplo para as outras pessoas. Meus amigos, a supremacia de Cristo deve ser entendida não só como a supremacia no próprio Cristo, que Ele é supremo, mas também na nossa vida, que são os dois pontos aqui deste livro. Primeiro, a supremacia de Cristo na própria pessoa de Cristo. Cristo é supremo em relação a tudo no universo. E o segundo ponto, Cristo é supremo na nossa vida. Portanto, a nossa vida deve ser apenas em Cristo, para Cristo, em direção a Cristo, proclamando a Cristo. Como é que isso acontece? Ao mostrar a nossa forma. Mostrando a nossa forma ao mundo, o mundo consegue perceber a diferença. É essa diferença, essa luz, que não é nossa, é de Cristo, mas que se reflete em nós, vai então mostrar ao mundo quem nós somos. É isso a supremacia de Cristo. É a supremacia em Cristo e a supremacia em nós. Em Cristo, em nós. Isto deve fazer um reflexo. Assim como a luz no espelho, assim como o espelho reflete a luz do sol, nós também devemos refletir a luz de Cristo. Pronto, está tudo dito, é mais ou menos isto. Este livro é muito bom, devo dizer que estes autores, desde Justin Tyler, David Wells, Woody Brown, já li esse livro há algum tempo. Confesso que não li agora, já há muito tempo que eu queria apresentá-lo. Num dos vídeos que eu apresento vários livros sobre o cristianismo, ele está lá. Mas é um livro que me marcou muito, porquê? Porque consegue contextualizar bem o pós-modernismo com o Evangelho. E isso, muito poucos livros fazem isso. Normalmente, a literatura cristã é muito devocional, tem uma linguagem própria cristã, que não é adequado às pessoas. As pessoas que não são cristãs, não é? Enquanto que este livro não faz isso. Ele tem uma linguagem muito científica, muito filosófica. Eu pessoalmente gosto mais, não é? E também é mais fácil para tentarmos falar com as outras pessoas que não têm a nossa fé, não é? Então, John Piper, David A. Carson, enfim, todos esses autores fizeram aqui um grande trabalho, independentemente das suas posições teológicas, não é? Se são mais modernistas ou mais conservadores, portanto isso aqui agora não interessa. Interessa que eles fizeram aqui um trabalho de adaptação ao contexto evangélico para o mundo pós-moderno, que é isso que deve ser feito. Porque nós somos a luz de quem nós queremos, de quem nós proclamamos, que é Cristo. E se nós não conseguimos, portanto, se nós não conseguirmos, como é que se pode dizer, se não conseguirmos comunicar às pessoas a nossa fé, então é sinal que nós não estamos a fazer a nossa parte, não estamos a refletir a luz. Assim como um organismo que tem uma cor escura, não é? Normalmente a cor negra absorve a luz, não é? E a cor branca reflete a luz, isto também não é por acaso, não é? Nós devemos assim ser como essa cor, refletir a luz para os outros e não absorvê-la apenas, ficando com ela dentro de nós, com medo, não é? Neste mundo de proclamar a Cristo. Sim, porque existem pessoas que têm esse problema hoje em dia, não é? Porque nós nos afastamos cada vez mais dos padrões cristãos. E quanto mais nos afastarmos dos padrões cristãos, mais difícil é proclamar o cristianismo. Portanto, nós vemos a diferença entre os Estados Unidos e a Europa. A Europa foi completamente descristianizada. É muito mais difícil falar em Cristo na Europa. Para vocês verem, tanto os católicos como os protestantes têm muita dificuldade em evangelizar na Europa do que nos Estados Unidos. Por enquanto, nos Estados Unidos ainda se consegue, sente-se ainda que Cristo está na cultura americana. A própria Bíblia está na cultura americana. Os presidentes ainda oram com a mão em cima da Bíblia. Na Europa, muito longe disso, a Europa está completamente descristianizada. Nós temos que ter isso também em mente, não é? E temos que ver essas diferenças em relação aos outros continentes e às outras civilizações, não é? Pronto, e por isso é muito mais fácil a Europa caminhar para uma sociedade como a sociedade chinesa, por exemplo, do que os Estados Unidos. Por enquanto. Nós temos também a Rússia e alguns países asiáticos
que ainda tem algum cristianismo, pouco, mas ainda tem, no caso da Rússia é a Igreja Ortodoxa, que ainda está ativa, tem um papel ativo. Mas noutros países isto já não existe. Isto desapareceu completamente. Embora na China haja um avivamento cristão na China, muito perseguida, atenção, muito perseguida. A igreja na China é muito perseguida, mas é isso que eu queria dizer. Este livro é muito bom, então, acabando, A Supremacia de Cristo no Mundo Pós-Moderno. Convido os meus amigos, quem quiser comprar o livro, pode ir ali na Rotunda do Relógio, na CPAD, na Capu, é onde o livro encontra-se à venda, ali na Rotunda do Relógio, não é? Na Avenida Gato Coutinho, ali em Lisboa, perto do aeroporto. Portanto, quem quiser achar o livro, é lá que o livro está. O livro é muito bom, eu aconselho meus amigos a ler o livro, tanto católicos como evangélicos. É um livro mais de cariz protestante evangélico, mas todos podem ler. Convido todos os meus amigos a lerem. Espero que mais uma vez tenham gostado deste vídeo, que tenha mais uma vez sido útil para os meus amigos. Obrigados a todos aqueles que seguem este canal. Um abraço e até uma próxima.